Mas, Lígia, por que a gente fica então preso na nossa intenção? Primeiro de tudo, a gente também está inserido numa sociedade que vem dizendo há gerações como as pessoas devem se comportar ou não se comportar, como educar as crianças ou não educar as crianças. A gente está o tempo todo exposto a julgamento das pessoas, né? Desde o momento que você vai na pracinha, no supermercado, as pessoas olham como você reage com seu filho. Então a gente fica ali muito mais, às vezes, respondendo a uma questão cultural, social, do que as pessoas esperam da gente, do que realmente poderia ser eficaz, eficiente para a nossa criança. Bom, como a gente aprendeu tudo isso e isso está tão enraizado na gente, a gente tende a tentar mais daquilo que a gente sabe, ao invés de tentar diferente, né? Vou dar um exemplo que é muito recorrente. A criança tá fazendo alguma coisa errada, então a criança tá pulando no sofá, por exemplo, e aí o pai e a mãe falam, para com isso, chega, agora chega. Bom, geralmente a criança vai parar quando? Quando a gente já chegou lá perto da criança, tá segurando a criança, tá falando alto, a gente também já teve que perder a paciência naquele momento, e aí é quando você observa aquele comportamento, dá uma pausa. Esse momento que aquele comportamento dá uma pausa, que a criança para de pular um pouquinho, que fica ali meio tristinha ou meio emburradinha, o que acontece? A gente acha, tem a ilusão de que aquela intervenção é efetiva. O que a gente não vê é que a gente precisa pensar no comportamento como uma coisa contínua, tá? Se ela parou naquele momento e 5 minutos depois ela vai voltar a subir no sofá e pular quando você virar as costas, não foi efetivo, né? Talvez tenha te dado um alívio ali. E essa também é uma das razões pelas quais a gente continua focando na nossa intenção e não na eficácia. Por quê? Às vezes a gente recebe ali um alívio imediato da criança parar um pouquinho pra gente poder continuar fazendo outras coisas, mas a gente não olha que aquilo, se a gente estender a nossa observação para mais momentos, o que acontece é que esse comportamento continua recorrente e que às vezes está até aumentando, né? Então muitas vezes a gente tem essa ideia de que o gritar é uma coisa ruim, de que o segurar a criança é uma coisa ruim. Sim, pode ter uma sensação ruim. Agora isso não quer dizer que vai ajudar o comportamento a diminuir. Então, se a gente tá vendo que o comportamento continua acontecendo, que dia após dia a gente tá na mesma batalha, e ao invés de a gente mudar de estratégia ou de armas, a gente continua fazendo mais do mesmo, essa é a hora da gente parar e tentar mudar o jeito de interagir com aquela criança naquele momento. Vou dar um exemplo prático. Se a criança tá pulando ali no sofá, tem como você falar, olha, aqui é perigoso, vamos descer aqui com a mamãe? Vem, vamos pular aqui, pula aqui, vem em cima do meu pé, se movimenta com a criança, faz a criança pular ali no chão, já coloca uma música, inventa uma dancinha. Nossa, Lígia, super legal essa ideia. Mas aí depois que você já trabalhou 10 horas por dia, chegou em casa e você ainda vai ter que ter esse tipo de criatividade e energia para implementar, fica um pouco difícil. Fica um pouco difícil. Qual é a diferença então quando eu posso fazer o que você falou e quando eu não posso? Escolha a sua batalha. Uma coisa que é importante saber, se às vezes você fizer assim e se às vezes você voltar a gritar e o comportamento continuar acontecendo ou estiver inclusive aumentando, significa que esse intercalar de alternativas também não está sendo eficaz. O que a gente precisa prestar atenção? Qual é o preço que eu quero pagar para modificar aquele comportamento? Então, antes de eu pagar alguma coisa, eu preciso saber o quanto aquilo vai me trazer de benefício na vida, certo? Então, quanto é importante modificar aquele comportamento? Então, por exemplo, pular no sofá pode ser uma coisa muito perigosa, a depender de como as crianças pulam, né? Assim como escalar, né, coisas móveis, estantes ou qualquer outro objeto na rua, todas essas coisas podem trazer risco para a criança. Então, se a gente está pensando em coisas que têm a ver com a segurança da criança, quanto eu quero investir para prevenir aquele comportamento ou quanto eu quero investir
para mudar aquele comportamento. E geralmente a gente vai ter que fazer as duas coisas. Não vai ter como a gente falar à distância, fulaninho, para de escalar, e o fulaninho não vai parar, né? Então, também não colocar tanta fé no nosso comportamento verbal, de ficar explicando por que é perigoso, de ficar dizendo não faça isso, não faça aquilo, porque provavelmente o que a gente vai ver é o mesmo tipo de efeito.